Mirassol, Estado de São Paulo. Antônio Carlos Ferreira, vigilante noturno, cumpria sua rotina de trabalho acompanhado do cachorro pastor alemão, companheiro de vigilância. Antônio Carlos não imaginava que entraria para a história da ufologia. Mais ou menos 3 horas da manhã. Antônio Carlos passou seu cartão de ponto, tarefa que deveria fazer de 15 em 15 minutos, e continuou sua ronda. Foi quando avistou uma luz vinda do céu pousando ao fundo da construção onde trabalhava. Foi até o local e lá se deparou com um objeto de forma oval apoiado como por um tripé. De dentro dele, saíram 3 seres de baixa estatura, com cabeças enormes e olhos grandes, desproporcionais ao corpo. Usavam capacetes e vestiam trajes espaciais, como os de um astronauta. O cão policial tentou atacá-los. Um deles segurava uma pequena caixa que de dentro saiu um raio de cor vermelha, atingindo o cachorro e o fazendo desmaiar em seguida. Disparou contra Antônio Carlos. Deixando-o paralisado, ele sentiu como se flutuasse para dentro do objeto. Ainda sem se mexer, ouviu um estrondoso zunido provocado por sua decolagem. Horas depois, Antônio Carlos acordou no mesmo local onde avistara aqueles seres. Não se lembrava de nada. Se tinha entrado dentro do objeto ou não. Em seu braço direito havia um sinal de queimadura, em seu braço esquerdo e uma picada, como a de uma agulha. Parte de suas roupas estavam rasgadas e ele sentia seu corpo formigar. Quando chegou em casa, sua mãe notou o filho estranho e insistiu para que ele lhe contasse o motivo. O jovem disse à mãe o que se lembrava, desconfiando ter sido um assalto e que o filho estava em estado de choque. Sua mãe procurou a polícia. Os policiais vasculharam a construção e não avistaram nenhum sinal de crime. Encontraram, porém, algumas provas que favoreciam a história de Antônio Carlos. Uma marca circular deixada no chão da obra, o cachorro que, apesar de treinado, não obedecia aos comandos, e o cartão de ponto do vigia, com um intervalo de 2 horas sem marcação. Não demorou para que a história se espalhasse. Alguns vizinhos disseram ter ouvido barulhos parecidos com reatores elétricos ou mesmo avistado luzes vindas da direção do local de trabalho de Antônio Carlos naquela madrugada. Rapidamente, ufólogos e parapsicólogos da cidade vizinha se dirigiram a Mirassol para estudar o caso. Antônio Carlos apenas recordou de tudo o que ocorreu naquela noite 2 meses depois, quando concordou em participar de uma regressão. Foram realizadas 2 sessões, e os fatos narrados eram espetaculares e cheios em detalhes. Entre os experimentos realizados dentro da nave, o que mais chama a atenção aconteceu em uma espécie de divã, onde os alienígenas o teriam imobilizado e o obrigado a ter relações sexuais com uma fêmea. Antônio Carlos relutou, pois, segundo sua descrição, a alien não tinha um hálito bom e sua aparência era assustadora. No entanto, seus esforços foram inúteis diante dos recursos tecnológicos dos tripulantes. Após o ato, ele foi avisado telepaticamente que a alienígena geraria um filho seu, um híbrido que seria utilizado em estudos. Não foi dito a Antônio Carlos porque ele fora escolhido para esta experiência. Mais abduções aconteceram nos anos seguintes envolvendo Antônio Carlos. Em uma delas, conta que foi apresentado ao seu filho e que ele era fisicamente parecido com a mãe. Em outra visita, foi aconselhado a parar de fumar e a não se casar em cerimônia religiosa. Um fato que reforça a convicção dos especialistas envolvidos no caso, conhecido como o caso Mirassol, é que Antônio Carlos vinha de uma família muito humilde, não tinha acesso a obras de ficção científica ou material sobre ufologia. Deduziu-se que ele não teria o conhecimento necessário para inventar histórias tão detalhadas. O último contato relatado por Antônio Carlos aconteceu em 1988. Mas até hoje, mais de 30 anos após o primeiro contato, o caso Mirassol ainda é investigado e debatido em encontros de ufologia no Brasil e no exterior.